Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de genética. Estamos ainda em genética molecular ou bases moleculares da herança. Nessa terceira unidade, conheceremos a transcrição e o processamento do RNA. E essa aula ela tem como objetivo entender os mecanismos transcricionais e pós-transcricionais e a importância destes para o entendimento da transmissão da informação genética. Então, essa é a segunda parte, né, do dogma central da biologia molecular. A gente já viu a replicação, agora estamos na transcrição e, em breve, tradução. Então, estamos aí avançando no dogma central da biologia molecular, da genética molecular. Antes de tudo, vamos relembrar um pouco sobre a estrutura do RNA. O RNA ele pode assumir várias estruturas secundárias. A gente conhece o RNA como uma estrutura unifilamentar de fita simples. Entretanto, na célula, dependendo do local que ele esteja, ou dependendo do tipo de RNA que ali existe, ele pode apresentar a estrutura tridimensional secundária diferente da fórmula linear. Pode ser um RNA em forma de T, em forma de grampo de cabelo, lembrando um grampo de cabelo. O açúcar do RNA é a ribose, uma pentose, né, de 5 carbonos. Por que é ribose? Porque temos aí uma hidroxila no carbono 2. Então, no carbono 2 do RNA, temos uma hidroxila. No caso do DNA, não temos essa hidroxila. A hidroxila ela perdeu um oxigênio e esse oxigênio, com essa perca, né, desse oxigênio, desoxigenou. Então, por isso que é uma desoxirribose, como a gente havia comentado antes, no DNA. No RNA, a gente tem a hidroxila, a presença desse OH, né, dessa hidroxila, no carbono 2. O RNA contém uracila em vez de timina. Então, temos aí essa base nitrogenada diferenciada no RNA, em vez da timina. Os nucleotídeos, eles fazem ligação fosfodiéster um entre os outros, né? Então tem um nucleotídeo é sempre ligado a outro nucleotídeo por uma ligação fosfodiéster, assim como acontece no DNA. A fita é geralmente unifilamentar, como eu falei, né? Mas pode assumir várias estruturas secundárias tridimensionais. O RNA ele apresenta uma menor estabilidade. Uma menor estabilidade comparação, né, em comparado com o DNA. Uma extração de DNA é muito mais simples do que comparado a uma extração de RNA. Por quê? Porque o RNA ele vai apresentar uma instabilidade maior. Então é bem mais difícil fazer uma extração de RNA. Existem muitas enzimas RNAs capazes de degradar facilmente uma molécula de RNA, então por isso a dificuldade. Existem várias classes de RNA, tem muitas classes de RNA. Tem RNA nuclear, RNA pequeno nuclear, citoplasmático. Entretanto, 3 RNAs eles vão se destacar. Então, dentre as classes de RNA, 3 principais vocês já devem ter visto no ensino médio. Então, vamos reforçar um pouco aqui, que é o RNA mensageiro, o mRNA, o RNA ribossômico, rRNA, e o RNA transportador, tRNA. Qual seria a definição de cada um desses tipos de RNAs, né, dos 3 principais? O RNA mensageiro, eles são produtos imediatos da transcrição e eles contêm a informação genética do DNA. Então, esse RNA mensageiro ele contém instruções codificantes, né, que estavam nos genes do DNA e agora no RNA mensageiro poderão ser passados para leitura pelo ribossomo. Então, são os produtos imediatos da transcrição. No final da transcrição, a gente vai ter RNA mensageiro. O RNA ribossômico seria os componentes estruturais e funcionais do ribossomo. Então, são aqueles RNAs responsáveis pela estrutura e funcionalidade do ribossomo. O RNA transportador, o RNA de transferência, ele serve como uma ligação entre a sequência codificante do RNA mensageiro e a sequência de aminoácidos.
de uma cadeia polipeptídica. Cadeia polipeptídica é uma cadeia de peptídeos em formação, né? Então você tem aí um conjunto de aminoácidos juntos formando uma cadeia que a gente chama de polipeptídica. Cada RNA transportador ele liga-se a um aminoácido específico e ajuda a incorporá-lo a essa cadeia polipeptídica em formação. Então, o que acontece? O RNA transportador ele é o responsável por trazer um aminoácido específico para que lá na tradução que a gente vai ver na próxima aula, enquanto o ribossomo estiver lendo a fita de RNA mensageiro, o RNA transportador vai trazer um aminoácido específico para o códon, né, para um código que tem lá na leitura do RNA mensageiro, e para cada códon, né, um conjunto de 3 nucleotídeos, vai ter um aminoácido específico, né? Então, a gente vai entender isso na próxima aula, mas nesse momento a gente tem que entender que o RNA transportador é aquele que faz essa ligação de um aminoácido e traz esse aminoácido para o ribossomo, onde vai acontecer a tradução, né, ou a síntese de proteínas. Agora, algumas características da transcrição. A transcrição é a síntese de uma molécula de RNA a partir de um molde de DNA. Ela requer 3 componentes muito importantes. O primeiro seria um molde de DNA. Então, para que a transcrição ocorra, precisa-se de um DNA que sirva como molde. Também é necessário aqui o nosso segundo componente de matérias-primas, que são substratos enzimáticos, os ribonucleotídeos também, né? Ribonucleotídeos são nucleotídeos de RNA, que são necessários para construir a nova molécula de RNA. Então você tem um molde, você precisa de um aparato, né, de matérias-primas, são substratos enzimáticos, os nucleotídeos de RNA, para formar a nova molécula de RNA. O terceiro componente, para que ocorra a transcrição, seria o aparato da transcrição, que é constituído de proteínas necessárias para catalisar a síntese de RNA. Então é necessário que exista um aparato envolvendo várias proteínas, como a RNA polimerase, fatores de iniciação, para que a transcrição realmente aconteça. Então, a transcrição, para ela acontecer, precisa de 3 componentes: um molde de DNA, matérias-primas e um aparato de transcrição. Só assim a transcrição vai ocorrer normalmente. Então vamos aqui para a unidade de transcrição, no local que acontece a transcrição. É uma região ou um trecho de DNA que codifica uma molécula de RNA. Então tem um local no DNA que vai codificar uma molécula de RNA. E também as sequências necessárias para a transcrição. Essas sequências incluem, né, temos aqui o promotor, uma região promotora, que seria uma sequência de reconhecimento. Então aqui em azulzinho, um promotor, que na ponta 3' do DNA, uma sequência de reconhecimento pelas enzimas da transcrição. Temos uma região codificante de DNA, essa região em verde, né, tá em verde, seria a região do DNA que vai ser codificada, que vai ser lida e transcrita no RNA. E temos uma região finalizadora ou um finalizador, uma sequência de terminação, que na ponta 5' do DNA, em vermelho, que seria a região que o aparato da transcrição vai entender que ali tem que parar a transcrição naquele momento. Então essas são as regiões, né, que a gente tem aí a unidade de transcrição na molécula de DNA, e que é a partir daí que a gente vai começar a transcrição. As células bacterianas, elas possuem um único tipo de RNA polimerase, diferente das eucariotas. Essas células possuem apenas a RNA polimerase, que não recebe nenhum número, né? Então, só é RNA polimerase. E para que a RNA polimerase das bactérias, né, dos procariotos, funcione, é preciso a presença de um fator sigma.
Então vamos ver aqui como é a cerne da RNA polimerase, né? A RNA polimerase é ainda inativa. Temos aqui duas subunidades proteicas, uma beta e uma beta-linha, duas subunidades alfa, uma ômega. Mas ela não está completa, é necessário que chegue aqui uma enzima chamada fator sigma para que essa cerne da RNA polimerase ela acabe se transformando em uma enzima ativa, uma holoenzima, a RNA polimerase propriamente dita. Então aqui a gente tem o fator sigma, que ele vai se ligar à RNA polimerase, ao cerne da RNA polimerase, aí sim vai estar uma enzima ativa. Falando mais um pouco sobre o fator sigma. O fator sigma, ele é capaz de controlar a ligação da RNA polimerase ao promotor. Sem esse fator, sem o sigma, a RNA polimerase ela iniciaria a transcrição em um ponto aleatório ao longo do DNA. Então ela não ia reconhecer o local para iniciar a transcrição. Então, o fator sigma é altamente importante para que a RNA polimerase seja capaz de reconhecer o sítio de iniciação da transcrição. Sem esse fator sigma, a RNA polimerase ia começar em qualquer ponto aleatório no DNA e a gente não teria a transcrição de um gene adequado. Contrapartida, as células eucarióticas, elas não possuem só uma RNA polimerase, elas possuem várias RNAs polimerases. Aqui a gente tem no slide RNA polimerase 1, RNA polimerase 2, 3 e 4. São várias, né? Acho que já está em 5. Mas na dos procariotos a gente só tem uma, a RNA polimerase sem nenhum número na frente. Existem 3 estágios da transcrição também. Didaticamente a gente divide em iniciação, alongamento e terminação. Primeiro a gente vai citar o exemplo da transcrição nos procariotos. A gente sabe que os procariotos, as células procarióticas, elas têm sido estudadas mais devido ao ciclo de vida dessa célula, que é uma célula que vai chegar à maturidade mais rápido, e que não tem tanta burocracia para o estudo com procariotos em comparação aos eucariotos. Então, geralmente a gente sabe mais sobre os fenômenos genéticos nos procariotos do que nos eucariotos. Mas, aqui na aula a gente vai abordar a transcrição dos procariotos e um pouco das diferenças que acontecem nos eucariotos. Então, para o primeiro passo, né, da transcrição dos procariotos é a iniciação. Existem no DNA das bactérias, Escherichia coli, por exemplo, regiões que a gente chama de regiões promotoras. Então, aqui em amarelo, temos uma região que a gente chama de região promotora ou promotor. E nessas regiões existem sequências de consenso, que vai estar em todo o genoma desse tipo de organismo, no caso dessa bactéria, vai ter essa sequência de consenso. Aqui no caso a gente tem TT-GACA e aqui TATA-AT, que seriam sequências menos 35 e menos 10 antes do ponto, né, inicial da adição da primeira base, ou do primeiro nucleotídeo pela RNA polimerase. Daqui nesse mais um, a partir de então em roxo, lilás, azul aí, a gente tem o início da transcrição. Antes disso, a gente tem a região promotora, que é reconhecida justamente por essas duas regiões de consenso, a menos 35 e a menos 10. Então, a iniciação ela se caracteriza pelo reconhecimento dessa região promotora. O alongamento. Como é que é feito o alongamento durante a transcrição em procariotos? Aqui na figura A, a gente tem a cerne da RNA polimerase. Como a gente viu antes, para que a cerne da RNA polimerase fique ativa, né, vire uma holoenzima, ela precisa de um fator. Esse fator a gente chama, né, de fator sigma. Ele vai permitir que essa cerne da RNA polimerase encontre a região promotora, né, encontre o promotor. Então, sigma ele vai se ligar à RNA polimerase. Aqui a gente tem
a holoenzima, né, da RNA polimerase, que foi formada a partir da fusão da cerne da RNA polimerase com o fator sigma. Então, a partir desse momento, será possível encontrar a sequência de consenso, que seria menos 35 e menos 10 antes do ponto da transcrição. E quem descobre isso é a RNA polimerase. Como é que ela descobriu? A partir do momento que ela recebeu, se ligou ao fator sigma, ela pôde reconhecer na região promotora ou no promotor onde deve se iniciar a transcrição. Essa holoenzima, né, RNA polimerase, com o fator sigma, quando ela se liga ao promotor, a gente tem um complexo fechado, né? Então temos aqui a enzima e a região promotora fechada. Logo em seguida, essa enzima ela vai começar a ler essa região promotora, ela vai desfazer as ligações de hidrogênio na fita de DNA e a gente vai ter um complexo aberto. Então a gente vai ter um complexo enzimático com as subunidades da RNA polimerase junto com o fator sigma e o desenrolamento da fita de DNA que vai servir de molde. Em seguida, nucleotídeos, né, um trifosfato de nucleotídeo, ele vai ser adicionado à transcrição. E temos aqui ainda a RNA polimerase como um complexo aberto na fita de DNA. Enquanto a RNA polimerase vai começar a ler a fita de DNA, não é necessário mais a presença do fator sigma, que o fator sigma ele serve de reconhecimento do promotor. Então, o fator sigma ele é liberado. Dois fosfatos eles são clivados de um nucleotídeo, né? Que vai permitir uma ponta, né, de um fosfato para que a RNA polimerase adicione nucleotídeos. Então, a partir dessa clivagem de dois fosfatos, vai ficar um fosfato livre para ser adicionado um nucleotídeo de RNA ou um ribonucleotídeo. E assim, a transcrição ela começa o alongamento após a iniciação com a cerne da RNA polimerase, se ligando à região promotora, e a adição do primeiro nucleotídeo pela RNA polimerase, depois mais nucleotídeos são adicionados e o alongamento da fita de RNA é feita em um molde de DNA. Então está aqui a RNA polimerase vai adicionar também no sentido 5:3 nucleotídeos enquanto ela caminha, né, desliza sobre a fita de DNA. Então esse seria o alongamento da transcrição dos procariotos. Como é feita a terminação, né? A gente já viu a iniciação, o alongamento pela RNA polimerase da fita de RNA a partir de um molde de DNA. Vamos ver como é feita a terminação. A transcrição ela termina após a RNA polimerase encontrar um sinal de término. Então vai ter um sinal, uma sequência de término, que a RNA polimerase vai entender que dali para frente não dá mais para fazer a transcrição. Existem dois tipos de terminadores que são responsáveis pela terminação da transcrição dos procariotos. Os que a gente chama de dependentes de Rho, né, uma proteína Rho, com esse símbolo grego Rho, e os independentes dessa proteína Rho. Então, dependentes de Rho e independentes de Rho. Então, a terminação dos procariotos pode acontecer das duas formas. Vamos para a primeira. Na primeira, temos a terminação do tipo independente de Rho. Então, no DNA existem replicações invertidas e complementares. Então, nucleotídeos invertidos, né, uma sequência de nucleotídeos invertidos, e que eles são complementares quando é transcrito aquilo ou quando é replicado aquilo. Existe 6 nucleotídeos de adenina no final da sequência do DNA, que serve ali de molde. E no final disso vai ter uma formação de estrutura em forma de grampo de cabelo, que faz com que a RNA polimerase pare a transcrição.
Então, nesse tipo, um tipo que é independente da proteína Rho, existe uma estrutura intermediária que faz com que o RNA tenha um formato de grampo, muito similar a um grampo de cabelo, devido a sequências invertidas. Uma sequência rica, por exemplo, no final da ponta do DNA, em adenina, né, como 6 nucleotídeos de adenina, vai ser transcrito em uma sequência de 6 nucleotídeos de uracila. E como a gente sabe, o pareamento de adenina com uracila é fraco. Então a fita vai ser quebrada justamente aí e o grampo de RNA vai ser liberado. A figura ela vai mostrar o que a gente viu no slide anterior. Então aqui a gente tem no DNA, na fita de DNA, uma sequência aqui no finalzinho com mais ou menos 6 nucleotídeos de adenina. Isso vai ser transcrito em 6 nucleotídeos de uracila no RNA. A gente sabe que o alongamento da fita pela RNA polimerase ele acontece de 5' para 3'. Né? Aqui a figura mostra isso. No final a gente teve aqui essa sequência rica em uracila, que foi transcrita a partir dessa sequência aqui, rica em adenina. Por existir sequências complementares no RNA também, ele acaba se dobrando, formando um pareamento aqui nessas sequências ricas de guanina e citosina, formando essa alça em um formato de grampo, um formato muito semelhante, como eu disse antes, ao grampo de cabelo. E o RNA fica preso ao DNA, né, nessa formação híbrida de RNA e DNA, apenas por essa partezinha final, rica em uracila, a parte rica em adenina no DNA. Então, lógico que isso aqui vai ter um peso molecular muito grande, esse grampo, e isso faz com que a ligação entre adenina e uracila, que já é fraca, se rompa. Então, vai se romper com muita facilidade por conta do pareamento fraco entre adenina e uracila. E assim, a fita de RNA ela se desprende do molde de DNA, que antes era um híbrido, né, de DNA com RNA. A conclusão, a transcrição, ela termina quando essas sequências invertidas elas são transcritas, né, pareamento AU, né, adenina e uracila é fraco. As sequências do RNA eles são sequências complementares, acabam fazendo pareamento, formando essa estrutura de grampo que tem um peso molecular mais alto e acaba sendo liberado devido à quebra aqui dessa ligação. Então, aqui temos a terminação independente de Rho. A terminação, quando é dependente de Rho, né, nas terminações dependentes de Rho, tem uma proteína que se liga à cadeia crescente de RNA no sentido 5' para 3'. Então, essas proteínas elas se ligam à cadeia de informação pela RNA polimerase e elas também crescem, elas acompanham essa RNA polimerase no sentido de 5' para 3'. Elas vão seguir essa RNA polimerase até uma sequência finalizadora. Essa proteína, essa Rho, ela apresenta atividade helicase, ela é capaz de quebrar, né, o pareamento entre as bases da fita híbrida de DNA com RNA e ela retira o RNA do molde de DNA. Na figura a gente pode ver de maneira melhor. Então, a RNA polimerase ela lê o DNA no sentido 5 para 3 também, ela vai adicionando os nucleotídeos no sentido para 3 também, né? 5 para 3, perdão. E a Rho, né, essa enzima, ela é capaz de seguir a RNA polimerase, também no sentido 5' para 3', até o momento que ela acompanha a RNA polimerase e ela encontra sequências de terminação específicas e ela acaba utilizando de uma atividade helicase, né, que é aquela capacidade de cortar pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então aí a terminação dos procariotos dependentes da proteína Rho, né? Terminação dependente de Rho. Esses são os dois tipos de terminação que ocorrem nas bactérias, Escherichia coli, nos procariotos de forma geral.
continuando, passamos agora para a transcrição nos eucariotos. A transcrição nos eucariotos ela é muito similar à transcrição nos procariotos. Lógico que existem algumas diferenças essenciais que vão diferenciar a transcrição dos organismos eucariotos em comparação com as bactérias que são procariotos. Didaticamente, a gente divide também em iniciação, alongamento e terminação. Então agora, como a gente já conhece bem a transcrição nos procariotos, vamos ver algumas diferenças que aparecem na transcrição dos organismos eucariotos, né? Na nossa espécie, nos animais, nas plantas, nos fungos. A iniciação primeiro, né? Ocorre quando os fatores de transcrição, existem fatores de transcrição em um complexo que a gente chama esse complexo de complexo IF2, né? Complexo com fator de iniciação 2. Fator de iniciação 2 por causa da enzima RNA polimerase que está presente na transcrição dos RNAs dos eucariotos, que é a RNA polimerase 2. RNA polimerase 2 é a enzima que atua alongando a fita de RNA em um molde de DNA nos eucariotos. Então, o complexo IF2 seria o complexo um complexo enzimático que vai auxiliar na iniciação da transcrição dos eucariotos. Também temos a RNA polimerase, como eu disse antes, é do tipo 2, que se ligam aos promotores. Aqui a gente tem dois promotores. Um promotor que a gente chama de promotor regulador e um promotor que a gente chama de um promotor cerne central. A gente tem dois promotores, o regulador antecedendo o promotor cerne, né, que seria onde o complexo enzimático vai se ligar e aonde vai ter a indicação para que a RNA polimerase 2 encontre sequências específicas para que a transcrição aconteça. Então aqui o primeiro promotor, o regulador, ele vai anteceder o promotor cerne. No promotor cerne a gente tem duas regiões de consenso, uma menos 35 e uma menos 25. A região menos 35 tem essa sequência rica aí em citosina e guanina. Um dos fatores de transcrição vai se ligar justamente a esse local, que é o TF2B, né, o fator de transcrição 2, sendo a enzima B. E a outra região, a menos 25, uma região com esses nucleotídeos, né, rico em adenina e timina, TATA-A, conhecido pelo nome de Tata Box, caixa Tata Box. Então essa região, ela é uma região em que vai indicar mais ou menos 7 nucleotídeos antes do local do início da síntese de RNA, que seria aqui no mais 1, né, quando é adicionado o primeiro nucleotídeo de RNA na cadeia de DNA que está servindo como molde. Então aqui a gente tem o início da transcrição nos eucariotos. Essa transcrição ela é caracterizada principalmente por esses dois tipos de promotores no início dessa fase, a menos 35 e a menos 25, e o menos 25 na região do promotor central, né, o promotor cerne, a gente chama essa região de consenso, essa sequência de consenso de Tata Box, que ela antecede mais ou menos de 6 a 8 ou 7 nucleotídeos antes do início da transcrição, que vai ser aqui. A próxima fase, né, o próximo passo da transcrição dos eucariotos é o alongamento. Durante o alongamento, que a gente sabe que acontece pela RNA polimerase 2, é adicionado um revestimento de 7-metilguanosina. Esse revestimento, a gente vai conhecer ele por capacete de RNA, seria uma porção, 5 linhas do RNA em formação, que tem essa proteção a mais com esse grupo metilguanosina. Durante o alongamento do RNA na fita molde de DNA,
a gente tem que ter essa deshelicoidização da fita de DNA. É preciso que o DNA se desenrole para que fique um espaço de uma fita e outra, né, que tiver suas pontes de hidrogênio quebradas, livres para que a fita de RNA seja alongada. E como a gente sabe, a adição desses nucleotídeos de RNA, ou ribonucleotídeos, sempre ocorre no sentido 5:3. 5 linha, 3 linha, igual no DNA, igual na replicação do DNA. A terminação, como é que é feita a terminação da transcrição do RNA dos eucariotos? É feita essa finalização por meio de uma endonuclease, que a gente chama ela de HAT1 ou HAT1. Essa HAT1 ela sai degradando o RNA até alcançar a RNA polimerase. É uma enzima que persegue a RNA polimerase, também no sentido 5' para 3', sai perseguindo a RNA polimerase. Quando ela alcança a RNA polimerase, ela faz com que a maquinaria transcricional se desmonte. Então, é uma enzima, HAT1, que vai perseguir a RNA polimerase 2, no sentido 5:3. Quando ela acompanha ela se prende a ela, né? E faz com que a maquinaria transcricional se desmonte, né? Então, temos aí um desmonte da maquinaria de transcrição nos eucariotos. Então, assim é feito a terminação da transcrição nos eucariotos. Então, aí a gente viu a transcrição nos procariotos e a transcrição nos eucariotos. Antes de passar aqui para a organização de um gene, a gente sabe que existem algumas diferenças, né, entre a transcrição dos procariotos e a dos eucariotos. A dos eucariotos ela é um pouco mais complexa, é necessário que exista um processamento do RNA. Nos procariotos, o RNA é mais simples, a molécula é mais simples, acontece de forma mais rápida o processo de transcrição. São organismos mais simples e não requer que tenha uma revisão tão rígida como a revisão e o processamento que ocorre no RNA dos eucariotos. Então aqui vamos ver a organização do gene, e a gente vai enfocar principalmente genes de eucariotos. Quando uma sequência de nucleotídeos do DNA codifica uma sequência contínua de aminoácidos de uma proteína ou em uma proteína, essas duas sequências elas são ditas colineares. Então, quando você tem uma sequência aqui de nucleotídeos no DNA, que ela vai codificar uma sequência específica de aminoácidos em uma proteína, e sempre vai ser essa sequência de nucleotídeos dando origem a essa sequência de aminoácidos de uma proteína, os mesmos aminoácidos, a gente diz que essas sequências são colineares. Nos eucariotos, nem todos os genes são colineares com as proteínas que eles codificam. Então, algumas vezes nos eucariotos, os genes eles não são colineares às proteínas que eles estão codificando, né? Existem daí proteínas ou polipeptídeos diferenciados após a transcrição e tradução do gene. Então, nem todas as sequências de um gene elas são codificantes. Tem sequência que ela não é codificante. Então, agora vamos ao conceito primordial em biologia molecular, que são os conceitos de exons e de introns. Exons são segmentos de DNA codificantes, são os segmentos do gene que vão codificar aminoácidos de uma proteína. Já os introns são segmentos intervenientes não codificantes. Então, são regiões que elas não vão codificar nenhum tipo de aminoácido, nenhum tipo de proteína, né, no final de uma tradução. Mas são sequências importantes. Antes, eram considerados como DNA lixo, mas hoje a gente sabe que é a partir desses introns que a informação genética muitas vezes é conservada devido a qualquer tipo de dano à molécula de DNA, tem a parte dos introns que confere uma proteção a mais. Se acontecer qualquer dano aqui na região roxa, que representa os introns, não vai ter um dano maior
após a transcrição e a tradução na célula. Agora, se acontecer qualquer tipo de dano, mutação nessa parte em verde, né, que são a dos exons, aí a gente terá um problema com o gene que vai estar sendo replicado, transcrito ou traduzido. Então, os exons em verde são a região do DNA que possui uma mensagem genética que vai ser codificada em um RNA mensageiro e depois em um polipeptídeo. A parte em roxa, né, os introns, os intrometidos, né, brincando aqui, os intervenientes são sequências que estão entre os exons. Então, aí, exons e introns. Aqui, a estrutura do RNA mensageiro, né? Então, o RNA mensageiro, ele apresenta essa estrutura, né, de 5' para 3'. Aqui no meio, em amarelo, a gente tem uma região codificante. Aqui em laranja, uma região 3' não traduzida, né, que não foi traduzida, que não vai ser traduzida. E uma região 5' não traduzida, que a gente chama essa região de Shine-Delgarno. Então, em homenagem aos cientistas que conseguiram descobrir essa região. Região 5' não traduzida, Shine-Delgarno. Então, essa é a estrutura geral de uma molécula de RNA mensageiro mRNA. Os tipos de processamento. Agora a gente vai ver de maneira simples, né, os 4 principais tipos de processamento. A gente tem o 5' cap, ou capacete de RNA, a gente tem a cauda poli-A, temos o splicing e temos a recomposição alternativa. Então, esses são os 4 tipos de processamento do RNA. O RNA, ele precisa, o RNA mensageiro bruto, ele precisa que os introns sejam removidos, já que esses introns eles não vão codificar nenhum tipo de polipeptídeo. Né? Não vai codificar um RNA mensageiro, não vai codificar, depois na tradução, aminoácidos de uma cadeia polipeptídica. Então, precisa ser cortados esses introns. Quem faz esse corte é um processo que a gente define como recomposição, splicing, e ainda a gente tem a adição de pedaços de RNA para conferir proteção, como é o caso do 5' cap e da cauda poli-A. Então vamos agora conhecer os tipos de processamento do RNA. O primeiro tipo é a adição de um cap 5' ou de um capacete de RNA ou de um 5' cap. Então, os livros vocês vão ver diferentes. 5' cap, cap 5', capacete de RNA, mas todos têm essa mesma definição, né? Que são revestimentos, né? Um revestimento de nucleotídeos extras na ponta 5'. Então, na ponta 5' de um gene, né? Na ponta 5' de um RNA mensageiro, né? Que foi codificado a partir de um gene, a gente tem um capacete de RNA na ponta 5'. Então, no 5' cap, que ele é constituído a partir da metilação, né? Aqui do grupo de grupos metis, né? Vocês percebem aqui que tem alguns grupos metis. Esse capacete ele facilita a ligação do RNA mensageiro à organela responsável pela tradução, lá na síntese de proteínas, que é o ribossomo. Então, esse capacete vai facilitar a ligação do RNA mensageiro ao ribossomo. E vai conferir o aumento da estabilidade do RNA. A gente sabe que o RNA é mais instável do que o DNA. Com essa parte extra, né, de nucleotídeos, esse capacete de RNA, esse RNA ele vai ficar mais estável, né, vai ter a estabilidade aumentada. Essa estrutura ela pode afetar, de certa maneira, a remoção dos introns, mas ela é mais benéfica para o RNA mensageiro do que maléfica. Então, vai conferir uma proteção extra. No caso do RNA mensageiro dos eucariotos, que precisam sair lá do núcleo da célula e para o citoplasma para que aconteça a tradução, a síntese de proteínas, que nos eucariotos não acontece no mesmo lugar como nos procariotos, acontece em locais separados, né? Então, o RNA mensageiro vem do núcleo da célula dos eucariotos, recebe um capacete de RNA
para aumentar a estabilidade e a proteção desse RNA mensageiro durante essa migração até o ribossomo lá no citoplasma. Outra proteção que o RNA mensageiro recebe, né, antes de amadurecer completamente, é a adição da cauda poli-A. A adição de 50 a 250 nucleotídeos de adenina, por isso cauda poli-A. Na ponta 3' a gente sabe que ali na cabeça, né, da molécula de RNA, a gente tem o capacete de RNA. Então, se na cabeça tem uma proteção, na cauda, né, é necessário que também tenha uma proteção, e essa proteção vai ser conferida pela poliadenilação, né, pela adição de uma cauda rica em nucleotídeos de adenina, de 50 a 250. Isso vai aumentar a estabilidade do RNA, conferindo uma proteção para aquele ambiente hostil que é o citoplasma. Então, aqui a gente tem um esquema mostrando que um RNA mensageiro e aqui na cauda, uma cauda rica em nucleotídeos de adenina, uma cauda poli-A. E aqui uma sequência de consenso AAUAA, que é uma sequência que indica, a partir daí, onde vai ser feito a transcrição desse RNA mensageiro, que é aqui em amarelinho. E aqui a cauda e para cá o capacete de RNA. Como eu disse antes, os introns eles precisam ser removidos. Então, quem faz essa remoção é um processo do inglês splicing, que seria a recomposição do RNA no nosso português brasileiro. Então, a gente tem um pré-RNA mensageiro, né, que ainda está verde, né, que não foi maduro, que ele precisa ser removido aquelas regiões que a gente chama de introns. Então, a gente tem umas regiões aqui de maneira simplificada, nos introns, né, aqui uma sequência, um sítio GU e um sítio AG, né, com adenina e guanina, e um sítio de ramificação A com uma adenina. Essas sequências elas são específicas para a formação de um laço que a gente chama de lariar, do inglês, né, fosse um cordão. E a remoção acontece justamente por existir esses sítios de corte. Então vai ter um corte aqui e um corte aqui depois. E uma região de ramificação que vai servir como uma espécie de solda para que esse filamento, esse intron, forme um laço. Quando o laço é formado, aqui no outro sítio é clivado, né, que é um sítio de corte, e o intron ele é removido na forma de laço. Os dois exons, em vermelhos, agora separados, eles podem se unir, serem recompostos para formar o RNA mensageiro maduro, né? Um RNA mensageiro que sofreu o splice, que sofreu a recomposição. Então, o splice, de maneira bem simples, acontece dessa forma. Você tem os exons e os introns. Esses introns precisam ser removidos e os exons unidos. E como acontece? Nos introns existem sequências, né? Existem regiões de ramificação e sítios de corte, que a gente tem dois sítios, um sítio G1 e um sítio AG, que vai ser feito o corte aí. Mas antes que seja feito o segundo corte, que é necessário que uma ponta se ligue ao ponto de ramificação de adenina para formar uma espécie de laço. Depois que esse laço é feito, o segundo sítio é clivado, cortado, o laço é liberado e os dois exons são unidos em um RNA recomposto. Então esse é o splicing, a recomposição do RNA de maneira assim um pouco mais simples, né? Também existe uma espécie de splice alternativo ou uma recomposição alternativa. A gente viu que nem sempre um gene ele vai codificar uma cadeia polipeptídica específica, justamente por conta da recomposição alternativa. Existem muitos exons e introns, né, em um gene. Aqui no exemplo a gente tem em vermelho os exons. Eles vão formar um RNA mensageiro, né, depois que foi feito a recomposição de maneira geral, né, que foi removido essas que estão em verde. Então vocês percebam que aqui temos um RNA mensageiro ainda precisando ser unido com os fragmentos 1, 2, 3 e 4. E de acordo com os cortes, os sítios de cortes que foram feitos,
o RNA mensageiro ele pode ser recomposto com os fragmentos de RNA 1, 2 ou 3, ou, por exemplo, 1, 2 e 4, ou 2, 3 e 4. Então aí vai variar o tipo de recomposição devido a onde está sendo feito o corte e a remoção desses introns. Então existem recomposições alternativas no processamento do RNA mensageiro. Então essa é, de maneira geral, a forma como é feita esse processo de recomposição do RNA mensageiro nos eucariotos. Aqui são as referências da nossa aula de transcrição e processamento de RNA. A gente tem genética, o enfoque conceitual do Pearce, de 2016, e a gente tem fundamentos de genética do Snuster de Simons, de 2013. Então aqui a gente vai encerrando a nossa aula de transcrição. E a nossa última parte, né, a última aula da nossa viagem pela genética molecular é a tradução ou a síntese de proteínas na próxima aula. Até lá!